Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o nosso canal. Se você gostar do nosso canal, fique conosco e se tiver sua Bíblia, acompanhe esse estudo bíblico de hoje. Bora lá para o vídeo então. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito por que existe o sofrimento, né? A Bíblia aqui fez uma pergunta, né? Quem tem a sua Bíblia pode acompanhar e nos capítulos e versículos que eu vou dizer, que esse estudo é sobre a questão por que existe o sofrimento, né? Então, a Bíblia fez uma pergunta aqui, Deus é culpado pelo sofrimento? E botou um ponto de interrogação, né? Para ver o que a pessoa pensa sobre isso, né? E muitos pensam por que existe o sofrimento, muitas pessoas se queixam, né? Por que existe o sofrimento? Por que a pessoa sofre, né? Por que existe tanta maldade no mundo, tanto sofrimento assim? Então nós vamos para a Bíblia e a Bíblia vai nos dizer por que existe o sofrimento e, na verdade, vai responder a pergunta se Deus é culpado ou não pelo sofrimento, né? Aí você vai ficar ciente do que a Bíblia está falando, né? Então nós vamos começar aqui, está no livro de Jó 34:10, né? O primeiro versículo que nós vamos fazer leitura, né? Então, aqui diz o seguinte, a palavra de Deus: o verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Diz no versículo 10 do capítulo 34 do livro de Jó. Então aqui em cima tem uma pergunta, Deus é culpado pelo sofrimento? E aqui abaixo a Bíblia está respondendo, né? Que o verdadeiro Deus jamais faria o que é mal, né? Deus não pode fazer o que é mal. Então Deus não é culpado pelo sofrimento. Então a Bíblia está esclarecendo isso, né? Essa pergunta aqui sobre Deus, né? Então o Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Então Deus não pode cometer erro, né? Deus nunca erra, nunca comete o que é errado. E esse versículo aqui, ele diz um pouquinho mais. Vamos ver esse capítulo de 34 de Jó, e versículo 10, nós vamos fazer leitura para nós tirar mais um pouco de sabedoria desse livro que fala a Bíblia aqui, né, que sobre por que existe o sofrimento, né? Então vamos ver no livro de Jó, capítulo 34 e versículo 10, né, nós vamos fazer leitura que ele vai mais longe um pouquinho, explicando sobre o sofrimento, por que é causado o sofrimento, né? Então 34, se você tem a sua Bíblia, 34 de Jó, capítulo 34, versículo 10. Por isso escutar-me, homens de entendimentos. O verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. É o que está lá no ponto de interrogação, né? Falando, e aqui no livro de Jó está falando. Mas ele vai um pouquinho além. Então, no versículo 11 do capítulo 34, pois ele recompensará o homem conforme as suas ações, e trará sobre ele as consequências dos seus caminhos. Então aqui Jó foi mais longe um pouquinho, né? No versículo 11 ali, fala que sobre a respeito do que nós estamos falando, do sofrimento, né? Que por que existe o sofrimento? Então, o verdadeiro Deus não faz o que é mal, não faz o que é errado nunca, né? Mas Deus recompensará os homens conforme as suas ações. Então, na verdade, Deus recompensará os homens conforme as suas ações, conforme os seus caminhos, né? Então, se nós dizer por que existe o sofrimento, por que eu estou sofrendo, por que tem pessoas doentes, por que existe a fome, a miséria, né, o sofrimento na terra. Mas aqui, a Bíblia está falando que Deus não é o culpado desse sofrimento. Está dizendo no versículo 11 que o homem é culpado, né? Nós somos culpados pelo sofrimento. Então, esse sofrimento que existe no mundo é criado por nós. Nós criamos esse sofrimento.
e jamais Deus é culpado disso. Então a Bíblia está respondendo, né? Por que que existe o sofrimento? E quando estiver sob provações, que ninguém diga estou sendo provado por Deus. Muitas pessoas dizem, né? Costumam dizer esse provérbio, Deus está me provando. Eu estou sendo provado por Deus. Estou enfrentando uma provação. Mas a Bíblia está dizendo que ninguém pode ser provado por Deus. Então a Bíblia está respondendo, né? Quando estiver sob provações, que ninguém diga estou sendo provado por Deus. Pois com coisas más Deus não pode ser provado, e nem provar a ninguém. Então Deus não pode ser provado com coisas má, com coisas erradas, e nem provar a ninguém, colocar ninguém à prova. Vou te colocar à prova com essa maldade. Deus não pode fazer isso, né? Porque Deus é bom, Deus é amor. Então, se nós estamos sendo provados, como diz a Bíblia, estamos sob provação, é porque nós criamos algo que nos leva a essa provação. E aí enfrentamos dificuldade na vida, porque estamos com uma provação que nós criamos o mal para nós impedir de alcançar o que é bom. Então a Bíblia é bem clara aqui, diz Tiago, se você quer conferir, esse versículo está no capítulo 1 de Tiago e versículo 13, que fala a respeito, quando tiver sob provação, que ninguém diga estou sendo provado por Deus. Não pode culpar Deus pelas suas provações. E muitas pessoas fazem isso, né? Eu vejo, né, no mundo religioso, as pessoas culpando a Deus pela provação. Deus está me provando, né? Deus está me colocando à prova para mim ser um vaso de ouro, ser um vaso renovado, ser purificado. Mas nada disso é verdade, porque a Bíblia está dizendo a verdade aqui, que Deus não coloca ninguém à prova, porque Deus não pode fazer o mal, né? Deus não é mau e nem comete o que é errado. Mas se estamos enfrentando algumas provações, é porque nós te colocamos. Aqui a Bíblia é bem clara, então, sobre o sofrimento, né, que existe. Então aqui, 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe, porque está tudo nas Escrituras, né? Aqui a Bíblia diz, nesse capítulo, lance sobre ele, está falando de Deus, né? Você lançar sobre Deus, aí está falando já da primeira pessoa Deus, né? Então lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuidará de vós. Então Tiago está dizendo que Deus, né? Ele recebe todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todas as nossas doenças. É só lançar sobre Deus e Deus cuidará de nós. Então a Bíblia é bem clara, né? Que Deus não é responsável pelo mal. Por que que existe o mal, nós estamos falando hoje, né? Então ali Jó falou que é por causa dos nossos maus caminhos, é pelas nossas ações. Então se eu pratiquei o que é mal, eu vou entrar em provações, eu vou pagar tudo aquilo que eu fiz de mal, eu vou ter que receber de volta. Então isso gera uma provação, gera um sofrimento, gera uma doença, uma dificuldade financeira, gera uma depressão espiritual, uma doença da alma. Então a pessoa fica desequilibrada por causa das nossas ações, e não porque Deus é culpado. Deus jamais é culpado pelo nosso sofrimento. Mas nós, como ser humano, nós temos o costume de culpar alguém. Deus está me provando. Se não é Deus, é o diabo que está me tentando. Então nós jogamos a culpa, né? Sempre a culpa vai para outro. Nós nunca assumimos a nossa culpa. Mas nós devemos assumir a culpa por que existe o sofrimento, porque nós criamos o sofrimento. Nós fizemos isso. A Bíblia ainda diz que Deus, aqui no capítulo de 2 Pedro, você pode acompanhar, que está nas Escrituras, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: Deus não é vagaroso com relação às suas promessas, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído,
mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Então, Deus, ele é bem claro, né, que Deus, ele quer que todo mundo seja conhecido do caminho da luz, né, que conheça o caminho da luz, que conheça o caminho do amor, que conheça o caminho da prosperidade, o caminho da vida. Então Deus não quer que ninguém seja destruído, mas quer que todo mundo chegue-se ao arrependimento. Está em 2 Pedro 13, versículo 9. Então Deus é misericordioso, Deus é compassivo, mas se você faz só o que é errado, se nós vamos praticar aquilo que é errado, aquilo que é mal, nós vamos sofrer. Então esse sofrimento que a Bíblia diz aqui, por que existe o sofrimento? Por nossa causa, né? É por nossa causa que existe o sofrimento. E não por causa de Deus ou por causa que a Bíblia está errada. Não. A Bíblia é um livro profético. É um livro que cientificamente comprova todas as coisas. É só nós entendermos o que a Bíblia está falando. Então ela fez uma pergunta para nós, Deus é culpado pelo sofrimento? Mas fez um ponto de interrogação, para nós perguntar isso, para nós questionar isso. Então por que existe o sofrimento? Deus não é o culpado. Culpado, como disse Jó, é o homem pelas suas ações, pelos seus maus caminhos. Mas aqui ainda a Bíblia vai mais além. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 11. Fala sobre as nossas ações na terra, né? Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. E os sábios nem sempre têm alimento. Os inteligentes nem sempre têm riqueza. E os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso. Porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Então a Bíblia está dizendo que o veloz, será que o veloz vence a corrida? Né? Então Deus ele está dando todas as informações para que nós não criamos o sofrimento, né? Mas eu sou veloz, eu posso correr na frente. Será que eu vou vencer a corrida? A Bíblia diz que não, né? Nem todos pode vencer a corrida, por mais que seja veloz. Porque o tempo vem de repente e pode ceifar a nossa vida e nós não correr mais, né? Não tem mais como correr. Ou podemos correr muito depressa e causar um acidente e não ganhar a corrida. Então, tudo pode ser imprevisto, né? Pode surgir imprevisto na nossa corrida, né? Então, nós podemos perder essa corrida. Nem sempre ganhamos a corrida porque somos velozes. Mas e os fortes, né? Aquele que é forte pode vencer a briga, né? Nem sempre ele pode vencer a batalha. Por quê? Porque o mais fraco pode ter mais inteligência, né? Pode vencer a batalha. Então depende da consequência de cada um, da consciência de cada um, né? Depende da consciência de cada um, da sabedoria de cada um. Por ser forte não quer dizer que vença a batalha, mas às vezes precisa de sabedoria para vencer a batalha, né? Se desviar do mal e fazer o bem. Então a Bíblia está dizendo que aquele que tem conhecimento nem sempre tem sucesso. Então não importa se eu tenho muito conhecimento, será que eu tenho sucesso? Para mim ter sucesso, eu tendo conhecimento, eu tenho que ter oportunidade para ter sucesso. Eu não vou ter sucesso só por ter conhecimento, mas eu tenho que ter oportunidade. Qual a oportunidade que eu vou ter? De fazer o bem, de andar nos caminhos retos de Deus, de fazer a vontade de Deus. Aí eu estou tendo oportunidade com o meu conhecimento. Daí junta as duas coisas, eu tenho conhecimento, mas tenho oportunidade de Deus de fazer o que é bem, fazer o que é bom, né? Então aqui diz que nem todos vencem a corrida, nem todos os fortes vencem a batalha, nem todos os inteligentes têm alimento. Ah, mas eu sou inteligente, eu vou estocar comida para mim passar os tempos difíceis, né? Tempo de fome. Mas se você não estocar a comida num lugar seco, arejado, que conforme que possa durar os grãos, né? Livre de inseto, livre de roedores, aí você vai perder. Nem sempre o que tem conhecimento tem alimento. Eu não quero dizer que eu vou estocar comida, mas de qualquer maneira, né? Eu vou ter que estocar comida
mas eu vou ter que ver se essa comida não vai estragar, né? Esse alimento, esses grãos não vão estragar. Então tudo é a causa do sofrimento. Ah, mas eu estou sofrendo, eu sou inteligente, eu estoquei comida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas estou sofrendo. Porque você não foi cuidadoso com a palavra de Deus, não foi cuidadoso com a vontade do Criador. Aqui diz mais o seguinte a Bíblia: por que existe o sofrimento, né? Nós estamos nesse tema. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Aqui é uma coisa que a Bíblia está falando para nós se antenar, né? Abrir os nossos olhos, né? Então aqui está em Romano, capítulo 5, versículo 12. Porque por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E deste modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecados. Então, por que veio o sofrimento? Né? Já está dizendo a Bíblia, né? Por causa das nossas ações, por causa dos nossos maus caminhos e por meio do pecado, né? O que é pecado que a Bíblia está falando? Que entrou no mundo o pecado e gerou a morte, gerou a doença, gerou a dificuldade. Então a Bíblia está falando do pecado é aquilo que não quer fazer o que é bom, né? Se eu não quero fazer o que é bom, não quero fazer a vontade de Deus, não quero andar na luz, andar no amor de Deus, eu estou cometendo infrações, né? Eu estou cometendo pecado porque estou fazendo o que é errado. Eu não vejo de ajudar o próximo, eu estou falando mal do próximo, né? Eu não vejo de estender a minha mão sobre o doente, eu estou dizendo tomara que morra. Então eu estou fazendo pecado. Porque não estou sujeito à lei de Deus, não estou sujeito à vontade do Criador. Lembra-se que Deus não é culpado pelo sofrimento. Deus não comete erro e nem comete coisas más. Então nós é que procuramos fazer isso. Então por causa do nosso pecado, nós pagamos. E pagamos um preço caro. Porque às vezes pagamos com a própria vida, né? Doenças, dificuldade, fomes, escassez, tantas outras coisas que causam esse sofrimento sobre o mundo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, né? João, capítulo 1, versículo 3 e versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Com esse objetivo, o Filho de Deus foi manifestado, para desfazer as obras do diabo. Então aqui quando a Bíblia está falando, o Filho de Deus está falando, se referindo a Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus que foi manifestado para desfazer as obras do diabo. E o que Deus está falando em desfazer as obras do diabo? O que é obras do diabo? Né? Não é que o diabo seja culpado pelos nossos pecados, e nem pelas nossas ações, e nem pelos nossos maus caminhos. Nós é que somos culpados pelos nossos pecados. Somos culpados pelos nossos maus caminhos, pelas nossas más ações. Por isso vem o sofrimento. Então, mas Jesus que está dizendo que ele vai desfazer as obras do diabo. O que Jesus vai fazer é trazer a luz, trazer o conhecimento, trazer a palavra de Deus, a ciência, para que nós saímos das trevas e praticamos o que é luz, praticamos o que é amor, praticamos o que é bom. Então, obras do diabo é uma metáfora, né? É que nós estamos em treva, né? Estamos falando mal do próximo, estamos julgando o próximo, estamos condenando o próximo, e aí nós estamos em treva. E Jesus veio para desfazer essas obras das trevas, né? Trazer nós à luz, para fazer o bem, a vontade de Deus, aí não existe sofrimento. Se nós andamos na vontade de Deus, andamos no caminho da luz, andamos no caminho do amor, não existe sofrimento. Por que não existe sofrimento? Porque a morte já é passada, né? A morte não existe, existe a vida. Então, se existe a vida, e Deus é a vida, e se Deus está em nós, nós vivemos, né? Deus está em nós, nós somos felizes. Deus está em nós, nós temos amor. Deus está em nós, nós temos riqueza. Deus está em nós, nós temos luz. Então, como vai haver sofrimento se nós estamos em Deus? Só existe sofrimento para aquela pessoa que não está em Deus, que não está ligado à fonte, que não está vibrando o amor
de Deus, não está vibrando a luz de Deus, mas ainda é tempo de você se arrepender, como diz a palavra de Deus. Deus não quer que ninguém seja destruído, Deus não faz o mal, mas você mesmo está se destruindo pelas suas próprias ações, pelos seus maus caminhos. Você ainda tem oportunidade de receber a luz de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento dos médios, dos espirituais, dos pastores, dos profetas, do Messias. Você chegar a este conhecimento, você não será destruído, mas você construirá uma verdade no seu coração para que jorra para a vida eterna. Aí você vive sem sofrimento. Então o sofrimento é causado pela humanidade. Então não podemos jogar a culpa em fulano ou ciclano. Você mesmo tem que assumir essa culpa e se arrepender dos seus maus caminhos e praticar o que é bom diante de Deus. Aqui Jesus diz que veio desfazer as obras do diabo. E desfez, porque trouxe o entendimento para nós. Nós estávamos cegos, Jesus deu a luz para nós enxergar. Nós era ignorantes, Jesus deu a ciência. Nós julgava as pessoas, caluniava as pessoas, Jesus trouxe o amor. Não julgamos mais. Praticamos o bem. E ainda mais aqui, para nós encerrarmos, diz a palavra de Deus que o mundo inteiro está no poder do maligno. O que significa isso? Estar no poder do maligno. É que o mundo não quis dar chance de entrar a palavra de Deus, né? Não quis receber a luz de Deus, não quis receber o amor de Deus, não quis receber o que é bom, praticar a bondade no seu coração. Então, o mundo inteiro já do maligno, porque pratica só a iniquidade, pratica o mal, pratica o pecado, pratica a calúnia, a difamação, fala mal do outro, julga o próximo. Então, aí está dominado pelo mal. Mas o que é o maligno? Somos nós mesmos, né, que praticamos essa maldade. Então, não podemos colocar culpa, foi o diabo que me tentou. Agora, se eu fui tentado a fazer uma coisa errada, eu quis fazer o que é errado, né? Ninguém me obrigou, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se eu pratiquei a iniquidade, o pecado, eu estou no maligno. Mas se nós recebemos o amor de Deus, a luz de Deus, nós saímos do domínio do maligno, que é fazer o mal, e vamos fazer o que é bom, o que é certo. Então, por que existe o sofrimento? Muitas pessoas dizem, mas por que Deus é tão bom, não alivia o meu sofrimento? Porque Deus, ele não causou esse sofrimento. Em primeiro lugar, Deus não causou isso. Então, você mesmo causou esse sofrimento para você. Então, você que tem que se arrepender, você que tem que alcançar a luz, pedir perdão, perdoar tudo que tem que ser perdoado, para você alcançar a saúde física, se é doença física, né? Se é saúde espiritual, também você vai ter que alcançar um patamar espiritual para a sua alma receber a felicidade, porque Deus não vai te tirar do sofrimento. Deus quer te tirar do sofrimento. Deus está fazendo isso. E você não percebe que Deus está trabalhando para tirar você do sofrimento. Que sofrimento? Sofrimento que você causou, que você criou. Deus não criou esse sofrimento, mas Deus quer te tirar do sofrimento. Então Deus quer que todos venham ao arrependimento. Então se arrependa do que é errado e faça o bem. Pratica o que é certo diante de Deus. E a palavra de Deus hoje está dizendo para você que ainda é tempo de salvação. Ainda é tempo de você se arrepender. Ainda é tempo de você crescer na graça e no conhecimento. Ainda é tempo de você ser um Cristo, anunciar a palavra do reino, anunciar a espiritualidade, viver segundo a vontade de Deus, não fazer o que é errado, não fazer o que é mal, mas praticar o bem o tempo todo. Isto não existe sofrimento no bem, não existe sofrimento na bondade, não existe sofrimento na luz, existe sofrimento no pecado, na ignorância, no erro, na calúnia, no julgamento, existe sofrimento. Então o sofrimento existe no mundo por causa do ser humano que cria o sofrimento, né? Cria as coisas que trazem o sofrimento.
Então são apegados ao dinheiro, são apegados ao pecado, são apegados à bebida, são apegados às coisas materiais, estão dominados pelo mundo das trevas, como disse Jesus, mas Jesus já desfez as obras das trevas. Então, se nós aceitarmos a palavra da sabedoria, aceitarmos a ciência, o amor de Deus e crer que Deus está em nós, nós somos amor. Então, o sofrimento existe porque nós criamos. Se nós não criarmos o sofrimento, ele não existe. Então, não vai existir sofrimento aqui se nós não criarmos. Então, a Bíblia responde por que existe o sofrimento. Por causa da maldade do ser humano e não da vontade de Deus. Deus não quer a maldade para ninguém. Então, a palavra de Deus para você: converta-se à luz, converta-se ao bem, faça o que é certo diante da espiritualidade, diante da divindade de Deus, e creia que Deus está em você, e que esse sofrimento não existe se você não praticar esse sofrimento, se você não criar esse sofrimento. Mas se você criar coisas boas, existe coisas boas. Então, em nome de Jesus, faça o que é bom, faça o que é certo, viva no amor de Deus. E eu quero deixar essa mensagem para todos vocês. Fique na paz do Mestre.